Olá, espero que sejam muito bem-vindos ali a esse contexto. Meu nome é Hugo Henrique Amorim Batista. Estou aqui fazendo então essa gravação para o contexto do professor formador. O tema que eu abordei aqui para trabalhar com vocês é relatividade e viagem no tempo, certo? Bom, o conceito que eu vou estar trabalhando aqui é metodologia ativa, que se refere à sala de aula invertida. Mas o que seria, só para retomar o conceito? Na sala de aula invertida, tem-se uma mudança na forma tradicional de ensinar, o conteúdo passa a ser estudado em casa e as atividades realizadas em sala de aula. Com isso, o estudante deixa para trás aquela postura passiva de ouvinte e assume o papel de protagonista do seu aprendizado. E nesse contexto que eu quero trazer algumas curiosidades começam a estar surgindo e em meio a isso, algumas caracterizações começam a aparecer, talvez de uma forma um pouquinho diferente. E aí, quando abordamos o tema de relatividade, muitas pessoas imaginam que esse conceito é inacessível, é dificultoso, é complicado e, de repente, isso pode trazer um nó na cabeça. E, de fato, as circunstâncias que a gente acaba envolvendo aqui é um tanto quanto distinta mesmo, foge um pouco da realidade que temos, ou pelo menos de toda a mecânica newtoniana. Então aí vem esse assunto que eu quis trazer justamente para gerar esse impasse e essa situação ali para ter margem para discussão. A teoria da relatividade aborda os fenômenos que ocorrem em deslocamentos de objetos que possuem velocidades próximas ou iguais à da luz. Algumas anomalias podem ocorrer devido à ocorrência desse fenômeno, mas vamos explorar o seu foco e as suas respectivas interpretações. Nesse conceito, a exploração da viagem no tempo é a temática. Mas como fazer uma abordagem falando de viagem no tempo? O que a gente consegue estar trazendo como informações ali nesse conceito? Alguns filmes são colocados como referência, alguns um pouco mais antigos, né, que é o caso de Volta para o Futuro, lá de 1985. Também temos o Interestelar, filme de 2014, e muitas vezes sequer está trabalhando com um conceito ali com heróis, pode estar trabalhando os Vingadores, então tem essa temática para estar trabalhando. É, alguns desses filmes, os estudantes assim, previamente já assistiram, mas é interessante nesse momento disponibilizar esse filme para que eles possam ter acesso e até então estar se articulando em relação ao conhecimento. E uma vez que eles têm acesso a esse conhecimento, é interessante poder mediar a situação, pegar o ponto de vista e a interpretação de cada um deles. Numa sala que tenha ali 20 alunos, então tem uma abordagem, uma sala com 40 dá muito mais margem para discussões. Mas é interessante esse ponto de vista, essa temática, para estar trabalhando a partir do posicionamento dos estudantes. Então, o que seria a exploração do tema? Quando é feita algumas perguntas para eles, assim, permitir a atuação dos estudantes com base nas referências para o desenvolvimento do contexto. Então, isso traz uma informação muito ampla. E aí, a desenvoltura do tema traz abordagem científica. Como que podemos estar consolidando essa temática em detrimento do que a gente consegue ver nas mídias cinematográficas. O importante dessa desenvoltura, quando a gente começa a estar estudando, articulando, mapeando essa estruturação, é ver que tipo de discussão que começa a aparecer. Mas antes que cheguemos às conclusões, vamos analisar algumas temáticas ali. Primeira delas, a viagem no tempo, ela é permitida? Muitas vezes, quando faz essa pergunta, os estudantes eles acabam trazendo abordagem de sim e não. Às vezes dá um híbrido de respostas ali, sim e não. Mas, assim, muitas vezes ali, a incompatibilidade com alguns recursos ali trazem algumas caracterizações. Lembrando que a mídia cinematográfica acaba trazendo conceitos ali com fundamentação científica. Entretanto, nem todos eles são devidamente comprovados pela ciência. E aí vem essa temática. Por isso que é importante levantar essas situações ali e ver que tipo de abordagem os estudantes conseguem estar trazendo. Então, assim, quando a gente começa a estar trabalhando, verificando essa pergunta, a viagem no tempo é permitida, muitas vezes a abordagem de resposta, além do sim e não, trazem justificativas. Sim, professor, é possível viajarmos no tempo. Ou não, professor, não é possível viajarmos no tempo. Algumas abordagens trazem o conceito que traz algumas justificativas adicionais. Por exemplo, sim, é permitido viajar no tempo, porque hoje estamos mais velhos do que estávamos ontem, então tem coerência para estar trabalhando com isso. Muitas vezes a abordagem, quando você consegue estar trazendo,
acaba envolvendo conteúdos onde refere-se da seguinte maneira: não, professor, é impossível a viagem no tempo, porque viajarmos para o passado é uma coisa inviável. E aí vem o detalhe: dessas duas respostas, podemos dizer que ambas estão certas ou ambas estão erradas? Cada uma tem seu critério científico. Quando você começa a fazer essas abordagens, então, assim, o desenvolvimento da aula, o discorrer do assunto, começa a ter toda essa margem para que a gente consiga estar compactando a margem científica. E aí temos algumas conclusões que começamos a estar trabalhando. Dentre elas, a viagem no tempo é permitida? Sim, a viagem no tempo é possível. A gente consegue trabalhar com ela? Claro. Gradativamente, podemos estar trabalhando ali com o aspecto de que qualquer situação que você venha estar trabalhando na sua vida, ela vai estar gerando consequências posteriores. O fato assim de você avançar, por exemplo, para ser um cientista, você vai ter assim um delineamento da sua vida que vai trazer essa situação. É o fato de você estar trabalhando hoje para você ter um futuro próspero dentro daquela linha de raciocínio que você vai ter. Mas se você não quer ir para o lado científico, você quer fazer uma abordagem assim, talvez mais espiritual, vamos dizer assim, também é possível você seguir essa linha. São margens distintas que você consegue ter ali a partir de um certo posicionamento. E aí você vai ter aprendizado, você vai estar trabalhando em decorrência daquilo. Mas de uma maneira ampla, você consegue sim ter aprendizagem, consegue ter caracterização a partir de eventuais discussões que começam a ocorrer e a partir de toda essa sistemática, as discussões começam a ser cada vez mais amplas, trazendo uma abordagem científica que acaba sendo mais padronizada, aonde todo esse contexto acaba vinculando em discussões em sala de aula. As discussões são discussões sadias, com fundo e enfoque científico. Quando você começa a fazer essas abordagens, trazendo esses conceitos, além de você resgatar a indústria cinematográfica, você consegue pegar a partir de um determinado elemento informações para você estar discorrendo em relação àquilo. Então, se falar que a viagem no tempo é permitido, é sim, você viaja gradativamente para o futuro. Agora, se invertemos a pergunta, falar viagem ao passado é permitido, então a gente não consegue fazer um regresso no tempo. E algumas consequências eventualmente poderiam ocorrer a partir disso. E aí temos ali algumas realidades conhecidas que poderiam ser impactadas. Um exemplo, o fato, por exemplo, de você retornar ao passado, vamos dizer que numa situação, por exemplo, onde seus avós ou bisavós estavam chegando ao Brasil como imigrantes, então de repente acontece da sua chegada ao passado acabar fazendo com que aquele navio acabasse sofrendo um acidente e afundando no meio do oceano. Isso poderia fazer com que aquelas gerações posteriores ali fossem castigadas em relação a esse fenômeno, esse evento. E aí a gente está falando de apenas uma única família, quem dirá milhares de famílias reunidas ali. Então poderia ser um evento catastrófico. Então, se nessa margem pudesse atuar a partir disso, as discussões que começam a aparecer, onde os estudantes começam a trazer as informações, eles impactam, poxa, então isso poderia estar trazendo uma realidade diferente? Caímos então no paradoxo, onde você não consegue fazer uma distinção desse conceito do que é realidade, do que é ficção, como isso pode acontecer, como não pode acontecer, porque não temos relatos a partir disso. Mas o que é importante é o levantamento, as informações e as argumentações dos estudantes que aparecem a partir disso. Um exemplo que eles usam também é impactante na família, se acontecesse alguma calamidade, por exemplo, uma enfermidade com um dos seus entes queridos ali, como avós, bisavós, tetravós, e de repente acontecesse uma situação onde um deles viesse a falecer e não desse tempo de trazer a sequência genealógica da família. Isso poderia estar impactando. E aí vem a pergunta: numa condição dessa, onde você retornou ao passado e você tivesse essa interferência, você existiria ou não existiria? Então, esses paradoxos acabam levando algumas caracterizações e trazendo teorias que até envolvem o multiverso. Então, isso acaba sendo ali uma margem para vertentes de possibilidades de conhecimento, aonde os estudantes eles começam a trabalhar a partir de uma situação de filmes da indústria cinematográfica e começam a estar trazendo cada vez mais argumentos para estar interagindo com o assunto. Inicialmente, o tema é relatividade, mas quando você envolve viagem no tempo, você começa a dar margem para que muita coisa aconteça na imaginação
atribuição. Cada um tem um perfil de realidade, mas é importante a função do professor estar mediando para estar alinhando esses conceitos com o que temos ali de enfoque científico. E esse é o tema mais importante que tem ali. Você sai de uma situação da ficção e você traz ali o conteúdo à realidade científica. E isso dá o embasamento a partir do conceito da sala de aula invertida. Então era isso que eu gostaria de trazer para vocês nessa abordagem, pegando a viagem no tempo, vinculando a relatividade e trazendo os estudos originais de que os estudantes consigam estar tendo essa atribuição e, mediante isso, de desenvolvimento de conhecimento e da temática a partir da relatividade e viagem no tempo. Um forte abraço, até a próxima.